Ora, nesta nossa tarefa assíncrona, nós tínhamos um script para importar para a base de dados, neste caso para o Management Studio, a base de dados iríamos criar. Portanto, tínhamos aqui um script para criar uma base de dados para este nome, App Restaurantes, e depois indicar qual a query ou queries necessárias para responder às variadas questões que são feitas aqui, estas 6. Dou aqui umas notas de como criarem a base de dados. Portanto, ao executar o script, devemos executar primeiro a linha de criação de base de dados e só depois o restante script. E como é que vocês submetem as vossas respostas. Como é que vamos então fazer isto? Vamos criar a base de dados primeiro. Portanto, eu vou fazer aqui New Query e vou copiar o script que eu tenho. Portanto, o script que eu tenho é este. E temos... Exato. Ora, eu vou fazer primeiro a seleção desta parte de Create Database App Restaurantes. Depois podem carregar F5 para executar isto ou aqui no Execute. E vemos então que a base de dados foi criada com sucesso. Agora vamos criar as restantes coisas, não é? Portanto, vamos mudar aqui para App Restaurantes e vamos executar o resto do script. E vemos então que as várias tabelas foram criadas com aqui alguns registros, não é? E pronto. Vamos então apagar o nosso script, deixar aqui a restaurantes na mesma, selecionada, e vamos olhar para as nossas questões. Portanto, a nossa primeira questão é esta. E nós, na primeira questão, temos o quê? Temos então, elabore um select que apresenta a localidade e o nome do restaurante. Aliás, se calhar até antes de fazermos estas queries, não é? Eu vou fazer aqui um pequeno overview do diagrama de entidade e relação para vocês, pronto, fazerem também comigo o entendimento da base de dados, como é que ela está estruturada. Portanto, eu fiz aqui o meu refresh, fui às databases, restaurantes. Neste database diagrams eu vou então criar e depois carrego aqui com o botão do lado direito do rato e faço New Database Diagram. Seleciono todas as tabelas, faço Add e espero aqui um pouco enquanto o diagrama está a ser criado. E fazemos então agora aqui o close. Ora, então o que é que nós temos? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabelas em que nós vamos ter uma cadeia de restaurantes. Portanto, temos aqui uma tabela com os vários restaurantes que nós temos, com o código do restaurante, ou seja, o restaurante ID, aqui está escrito como código restaurante, o nome do próprio restaurante, o código da localidade e observações sobre este restaurante. Vemos também que este código local, não é? Acaba por ser uma chave estrangeira para esta tabela de localidades. Esta tabela de localidades tem o código da localidade e a localidade. Poderia, obviamente, ter o concelho, o distrito, etc., para ficar com a morada completa. Para já deixei apenas com a localidade para ser mais simples. Depois, o que é que nós temos? Temos aqui a indicação de duas chaves. Portanto, significa que este restaurante vai estar como chave estrangeira em duas outras tabelas, a de contacto e a da refeição. Vamos ver então a ligação que existe com o contacto. Contacto, temos o código do contacto. Existe também aqui um tipo de contacto que faz então a correspondência com
esta tabela tipos de contacto, onde tem o tipo que será igual, pronto, estas duas informações são iguais, e depois tem aqui a designação do tipo de contacto. Tem o contacto propriamente dito e tem o código do restaurante, ou restaurante ID. Portanto, é uma chave estrangeira aqui para esta tabela. Este tipo de contacto é também uma chave estrangeira para esta tabela que aqui está. Okay? Depois, falta-nos a refeição e a classificação. Vemos também que o restaurante tem uma chave aqui para a refeição. Portanto, a refeição é propriamente dito. Ou seja, quando nós olhamos aqui para o restaurante, é quantos restaurantes é que eu tenho. Quando eu olho para a refeição, é essencialmente o registro de refeições, de todas as refeições, independentemente do restaurante que sejam servidas. Portanto, é onde eu listo todas as refeições que os meus restaurantes, ou que os restaurantes que estão aqui, serviram. Portanto, é um código de refeição. Portanto, a refeição 1, 2, 3, 4, 5. Quem não? Em que data é que isto ocorreu? Aqui o total que foi gasto naquela refeição, o número de pessoas, o código de classificação, que acaba por estar ligado a esta tabela classificação, com o código de classificação e a classificação, e o código de restaurante. Portanto, nós temos esta chave primária, aqui três campos que são preenchidos, depois temos um código de classificação desta refeição e temos um código de restaurante onde esta refeição foi servida. Portanto, poderia ter sido em qualquer um dos restaurantes que existam nesta tabela. Classificação, lá está, é uma... Aqui este código de classificação é uma chave estrangeira para a tabela classificação. E este é o diagrama de entidade e relação que nós tínhamos disponível, de modo pronto, a percebermos como é que a base de dados estava estruturada. Eu acho que até anexei isto à própria tarefa do Teams. Tem aqui um esquema de entidade e relação, porque às vezes dá algum problema a exportar esta informação e então eu decidi anexar lá. Portanto, vamos ter isto. Se calhar, até, eu por acaso não sei se conseguimos. Aqui conseguimos. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui este diagrama de entidade e relação aqui ao lado, só para nós conseguirmos ter visualmente a relação entre as várias tabelas, ao mesmo tempo que fazemos as nossas queries, para eu conseguir mostrar-vos onde é que vão buscar essa informação. Portanto, a nossa primeira query serve para fazermos o quê? Elaborar um select que apresenta a localidade e o nome do restaurante. Portanto, aqui o que eu quero é uma tabela, não é? Vem assim neste formato, como nós estamos habituados a ver, mas que apresente apenas a localidade e o nome do restaurante. Portanto, eu já estou a ver que preciso de informação do restaurante e preciso de informação da localidade, propriamente dita. Portanto, eu não quero apresentar o ID de localidade, eu quero apresentar a localidade propriamente dita, o nome da localidade. Portanto, há necessidade de eu ir buscar esta localidade, e aqui está nesta tabela de localidade, da mesma forma que há necessidade de eu ir buscar este campo, que está aqui como nome da tabela restaurante. Como estão então estes dois campos que eu preciso em tabelas diferentes, significa que eu tenho de fazer uma junção destas duas tabelas. Então vamos fazer isso mesmo. Eu para já vou fazer um select asterisco, só mesmo para focar-me na junção das tabelas, e depois sim refinamos aqui o select propriamente dito. Portanto, eu quero selecionar tudo, para já, todas as colunas, já vamos colocar isto como pede o enunciado, e tenho que indicar de onde é que eu quero esta informação. E eu quero esta informação da tabela restaurante. Okay? Portanto,
eu quero da tabela restaurante e vou fazer um alias como R. Ou seja, o alias, como tínhamos visto, serve para vocês darem, salvo seja, uma abreviatura aqui a esta tabela. Não é? Portanto, podemos dizer que, ok, sempre que eu mencionar R daqui para a frente, significa isto que está aqui. Portanto, é um atalho, digamos assim. Portanto, se eu fizer isto, eu vou ter aqui os meus restaurantes todos. Okay? Portanto, tem o Floresta, o Bacalhau, o Marisqueiro e o Boa Esperança. Mas aqui vem que eu tenho o código da localidade, mas eu não quero este código, eu quero efetivamente o texto. O que é que eu agora tenho que fazer? Tenho que fazer uma junção entre os resultados que estão nesta tabela e nesta tabela. Portanto, tenho que juntar estas duas tabelas. Que tipo de join é que eu vou fazer? Ora, faz-me sentido apenas eu ter registros que têm, por exemplo, um restaurante tem que ter uma localidade associada, não é? Portanto, não me faz sentido eu apresentar. Não existe, todos eles têm um código de localidade, mas se existissem, não me faz sentido eu apresentar restaurante e localidade a nulo. A menos que eu estivesse, se calhar, a fazer algum debug ou algo do género para perceber o que é que. Corrigir ali alguma coisa, perceber alguma coisa que não estivesse bem. E aí, se calhar, poderia fazer um left join. Ou um right join, se quisesse fazer uma verificação de qual era a localidade que não tinha restaurante associado. Enfim, dependendo do problema que eu tivesse. Mas neste caso, não é nenhum problema que eu tenho. Aquilo que eu tenho é a necessidade de listar todos os meus restaurantes e quais as respectivas localidades. E não quero que apareçam registros que não tenham este cruzamento de informação. Portanto, eu vou utilizar o inner join. Portanto, vai listar todos os resultados que tenham efetivamente dados em comum. Portanto, não vai listar aqui nenhum que pudesse ter um código de localidade a nulo. Não temos, mas se tivéssemos, não queríamos que ele aparecesse, portanto, inner join. Agora, eu quero fazer inner join com o quê? Não é? Eu quero fazer inner join com a localidade as L. Portanto, eu quero fazer a junção entre a tabela restaurante e a tabela localidade. Portanto, esta e esta. Agora, a nossa base de dados não vai adivinhar qual é que é o ponto de encontro que eu quero. Não é? Portanto, eu tenho que dizer, olha, o ponto de encontro da informação, a informação que é igual nos dois lados, é esta. E como é que eu digo que é esta? Digo que no restaurante, na tabela restaurante, o código localidade vai ter exatamente o mesmo valor que tem o código localidade aqui nesta tabela de localidade. Portanto, o que significa quando eu tiver aqui o 1, este 1 corresponde à chave primária 1 nesta tabela de localidade. Portanto, já vimos isso a acontecer. Sabemos que quando temos aqui um ID, significa que este ID significa ou está ligado a um registro na tabela que tem a chave primária e o registro que tem a chave primária 5. Portanto, é assim que fazemos as ligações. Então, eu tenho que dizer isto de que forma? Eu tenho que dizer que, olha, o que é comum é r.code local, portanto, restaurante, tabela restaurante, coluna código local, tabela restaurante, coluna código local, é igual a tabela localidade, código local. Significa que isto com esta coluna é igual a isto nesta coluna. Desta forma, eu já tenho o meu join feito entre as duas tabelas. Se eu listar isto, já vemos aqui uma série de nomes e uma série de localidades associadas. O que é que o meu enunciado pede? Pede que eu apresente apenas a localidade e o nome do restaurante. Portanto, não esta informação toda. É só
nome da localidade e o nome do restaurante. Portanto, vamos fazer isso. Vamos substituir o asterisco por L.localidade, ou seja, eu aqui quero que apareça esta coluna, que está aqui, e esta coluna pertence à tabela localidade, portanto eu tenho que dizer que é L, é a tabela onde esta informação está, e tenho que dizer qual é que é a coluna que eu quero, que é esta que está aqui em baixo. Portanto, L localidade, vírgula, R ponto nome. Portanto, significa que a segunda coluna será a informação que consta na tabela R, na coluna nome. Portanto, tabela R ou tabela restaurante, coluna nome. Quando eu fizer isto e executar, eu tenho a lista das localidades com os restaurantes à frente. Portanto, neste caso, acaba por ser mais o nome dos restaurantes com a localidade à frente. Não. O restaurante acaba por ser um registro único e a localidade, como vemos aqui, por exemplo, em Lisboa, não é um registro único. Portanto, acaba por ser mais onde é que é a localidade ou qual é que é a localidade deste restaurante e não o contrário. Relativamente a este primeiro exercício, dúvidas, questões? Deixem-me só convidar aqui a Camille primeiro e eu já vejo a tua mão no ar, António, ok? Tá bem. Ok, já está. António, força, diz-me então o que. Sim, As perguntas. para já, notei que o procedimento que eu utilizei foi totalmente errado, ou seja, eu peguei informações dessa imagem que colocou lá, criei tabelas e depois é que fui fazendo essa última parte que o Ruben fez. Ok, Mas pronto, a lógica foi quase a mesma, né? Só que pronto, eu fiz tabelas novas e depois fui relacionando as tabelas. ok. Porquê que isso não acaba não ser correto? Porque quando nós importamos um script de base de dados, nós já estamos a importar a estrutura que precisamos e Ok, neste sim. caso em concreto também os dados que Os precisamos. dados, certo, Daí é isso que não eu haver, notei. exatamente, não há necessidade de criar tabelas Certo. novas. Mas pronto, agora sim deu para entender realmente a lógica de como é que devia ter feito o trabalho em si. Ok, ok, boa, boa, boa. Mais dúvidas, questões? Não? Então vamos continuar. Ora, este é então o nosso exercício 1. Vamos olhar para o exercício 2. Digam-me só uma coisa, vocês estão a ouvir sem problema? Sim. Sim. Ok, eu pergunto isto porque eu ouvi um daqueles sons do Teams quando se desliga uma chamada e achei aquilo estranho. E, pá, não percebi se isto tinha ido abaixo ou não, mas acho que foi só porque a Camille não, ok, não deve ter aceitado o convite que eu fiz, então deve ter sido por causa disso que deu aquele som. Mas pronto, se me estão a ouvir bem, ainda bem. Podemos então continuar. Ainda não consigo entrar. Deixa-me voltar a fazer. Ok, então o nosso segundo exercício é qual? Este. Copiar isto. Portanto, o nosso segundo exercício, vamos copiar aqui.
mental e dizer o quê? Dizer que precisamos de um select para devolver o número de restaurantes de Lisboa. E são então aqui os nossos restaurantes Floresta e Bacalhau. Agora a questão é, nós queremos um select que nos devolva, não é, o número. Eu não quero um select que me diga Lisboa, Lisboa e eu ainda tenho que contar estes valores. Não, eu quero um select que me diga imediatamente quantos restaurantes é que existem em Lisboa. Eu tenho que me devolver um número, não um conjunto de registros, e eu tenho que contar esses registros. Não, eu quero que a base de dados me devolva o número propriamente. Por acaso são dois, se fossem 2 milhões, eu não ia contar 2 milhões de registros para perceber quantos restaurantes é que existem. Portanto, o que nós vamos fazer é aplicar uma contagem. Será aqui o agregador que vamos utilizar. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer à mesma um select. Aliás, olha, eu vou copiar esta query, tal e qual como nós temos, e vamos trabalhar depois esta query. Portanto, se eu correr esta query, como vocês veem, eu tenho Lisboa, Floresta, Lisboa, Bacalhau, Ericeira, Marisqueira, Sesimbra, Boas Praças. Portanto, eu quero que os meus resultados sejam apenas os de Lisboa. Portanto, eu aqui já tenho os restaurantes a serem listados todos. Não é? Portanto, eu precisei de começar a aplicar um filtro, de modo a que só sejam devolvidos os restaurantes que digam respeito a Lisboa. Portanto, a ligação entre as duas tabelas já está feita, porque se eu quero filtrar por Lisboa, eu preciso de filtrar por esta localidade. Não vamos filtrar pelo código de localidade. Quem fez dessa forma, eu vou considerar certo na mesma, não há problema nenhum, mas vamos filtrar pelo nome mesmo Lisboa, para ser algo mais completo. Ora, o que nós vamos precisar de fazer é filtrar esta informação de forma a que só sejam listados os restaurantes de Lisboa. Portanto, como é que nós filtramos? Aplicamos uma where clause de modo a dizer, olha, seleciona-me isto onde esta condição é verdadeira. E que condição é esta que eu quero devolver? Eu quero que seja verificado na tabela L.localidade like e vou pôr Lisboa. O que é que isto significa? Significa que eu tenho a mesma os joins que tínhamos, mas eu só quero resultados em que a localidade, ou seja, na tabela localidade, o nome da localidade seja parecido com isto, Lisboa. Portanto, quando a base de dados estiver a obter os resultados todos e executar, por exemplo, só isto, aqui, vai-me listar estes quatro. Quando eu faço a execução da query na totalidade, a base de dados vai ter o cuidado de, ok, eu tenho aqui toda a informação, mas agora vamos filtrar para perceber se esta condição é verdadeira ou não. Se for verdadeira, o registro deve ser apresentado. Se for falsa, o registro não deve ser apresentado. Como é que nós vamos ver isto? Vamos ver então aqui o primeiro registro. Localidade é Lisboa, o nome é Floresta. O que vai acontecer é a base de dados vai perguntar, olha, L.localidade é parecido com isto, com Lisboa? E a verdade é que a localidade é Lisboa. Portanto, a coluna localidade, da tabela localidade, tem o valor Lisboa para este primeiro registro. Então, boa, a base de dados vai dizer, sim, esta condição é verdadeira, vamos listar este registro. Vamos ao segundo. O segundo registro tem L.localidade como Lisboa, é
igual, parecido com. Eu digo parecido por causa do like. Se eu fizesse igual, era desta forma. O like é só porque nós podemos ter isto com o L minúsculo, com o L maiúsculo, ou depois termos ali alguns caracteres à frente que possam ser ignorados ou atrás. O que eu gostava de dizer é que neste segundo registro nós vamos verificar se L.localidade é então Lisboa e é verdade. Portanto, o nome bacalhau é na localidade Lisboa. A base de dados valida esta condição como verdadeira. O registro pode ser apresentado e devolve. Quando chegarmos aqui ao terceiro registro, a marisqueira, vamos ver, o L.localidade é parecido com Lisboa? Não, é Ericeira. Portanto, esta condição passa a ser falsa. Como passa a ser falsa, esse registro não é apresentado pela base de dados, não é devolvido pela base de dados. O mesmo acontece, depois passa para o seguinte. O mesmo acontece aqui com este Boa Esperança. Vamos ver o Boa Esperança, então, e qual é o valor de localidade? Sesimbra. O que é que nós precisamos que seja? Lisboa. Então esta condição é falsa e os resultados, este registro não é apresentado. Então os resultados são apenas este e este. E se eu executar isto, vocês veem justamente isso a acontecer. Lisboa, Lisboa, floresta, bacalhau. Portanto, já temos metade do problema resolvido. E é, ok, eu já só estou a listar registros cuja localidade é então Lisboa. Restaurantes cuja localidade é Lisboa. Agora, eu preciso que sejam contabilizados, não é? Portanto, eu preciso de um número. Eu sei que estão aqui dois, mas eu não quero que a base de dados me responda isto. Eu quero que a base de dados me diga dois, propriamente dito. Porque, volto a dizer, nós estamos agora a trabalhar com dois. Se forem 2 milhões, já não é fácil, nem é sequer possível ou plausível ser contabilizado manualmente. Então, aquilo que eu quero é usar uma função de agregação que me vai contabilizar a informação. Portanto, eu não quero registros separados, eu quero um único registro agrupando a informação e que me devolva uma contagem, não é? Porque eu para saber o número de restaurantes, eu faço uma contagem, eu conto um, dois. Portanto, estou a contar um, dois, três, quatro. Portanto, a função que eu quero é um count para contarmos os registros. Portanto, seleciona ou apresenta-me a contagem de alguma coisa nos registros que têm estas condições. E o que é que eu quero contabilizar? Eu quero contabilizar. Eu posso pôr um asterisco, eu posso pôr o nome da localidade, eu posso pôr o ID da localidade ou o ID do restaurante. Neste caso, eu vou dizer, olha, conta-me todos os restaurantes, ou código restaurante, aqui não é restaurante ID, conta-me todos os registros de código restaurante, quantos é que eles são, que encaixam nestas condições. Não é? Com o join entre as duas tabelas, mas que encaixam nesta condição. Portanto, eu vou chegar e vou dizer, olha, vais à tabela r.coderest e contabilizas-me todos os registros que existem nesta coluna que preencham esta condição. E vou também fazer um alias só para esta coluna aqui ter um nome. Vou pôr restaurantes Lisboa. Se eu executar esta query, vocês veem então que a base de dados responde-me apenas com um 2 e a dizer restaurantes Lisboa como cabeçalho da coluna, não é? É essa a função deste alias. Portanto, o que é que eu preciso? Preciso de, primeiro, filtrar todos os que são de Lisboa, depois de fazer o join entre as tabelas que já vimos anteriormente, porquê? E preciso de agrupar todos os registros através desta função agregadora, o count, que vai depois contabilizar quantos registros é que são e devolver essa informação para
o ecrã, neste caso, o output desta query. E depois eu passo só aqui um as restaurantes Lisboa, de modo a que este cabeçalho aqui em cima seja preenchido com algum valor, em vez de dizer no column name, ou algo deste género. No column name, exatamente. Portanto, é assim que nós resolvemos este segundo exercício. Relativamente a este exercício, dúvidas, questões, perceberam aqui a mecânica deste? Diz André. Eu nisso por acaso tive um pouco de dificuldade, porque quando eu meti igual a Lisboa, não estava a dar, estava-me a dar erro. Então tive que fazer pelo código local. Ok, dava-te um erro. Sim, agora já não me recordo qual era, mas não estava a conseguir fazer, porque primeiramente eu tentei fazer dessa forma. E como não deu, acabei por fazer pelo código local. Mas pronto, acho que o resultado também é o mesmo, porque ele vai-me apresentar o número de restaurantes de Lisboa. Exato, era o que eu estava a dizer há pouco. Quem fez pelo código local, vou considerar certo na mesma. Eu fiz aqui com a, com a palavra mesmo Lisboa, para ficar mais completo. Muito provavelmente, e isto é muito importante, nós se estamos a tentar listar restaurantes, mas queremos filtrar por localidades e por esta coluna que aqui está, nós temos sempre que fazer um join entre estas duas tabelas. Se eu não fizer este inner join e fizer uma coisa deste género, vai-me dizer que eu não sei o que é a localidade. Não faço ideia. Portanto, há aqui alguma coisa que não está a funcionar bem. E, portanto, Eu, falta o join entre as duas tabelas. Normalmente é este o erro mais comum de cometer quando estamos a filtrar informação que existe numa outra tabela. ou seja, um inner join entre a localidade e, e o restaurante. Exatamente. Eu Exatamente. fiz isso. Eu fiz Fizeste assim. também isso? Sim. Ok. Então, só mesmo vendo qual é que era o erro que te foi apresentado para Pode ser perceber. tentar ver agora outra vez dessa forma e ver se ele ainda me continua a dar o erro ou não. É difícil, a menos que exista algum problema mesmo na criação da própria base de dados. Agora, se a base de dados foi criada corretamente e tu executares isto, vais ter o mesmo resultado, seguramente. Ok, obrigada. Nada, nada. Mais dúvidas, questões? Não? Ok. Então, vamos passar aqui para o terceiro exercício, que é este. E este terceiro exercício vamos então fazer desta forma. Ora, eu quero elaborar um select que apresente o número de refeições por localidade. Portanto, eu preciso de ligar a refeição com a localidade. Mas vocês estão a ver que eu na refeição não tenho nenhuma ligação com a localidade. E bem, não é suposto termos. Porquê? Porque eu posso obter essa informação através do código do restaurante. Ou seja, eu consigo saber em que localidade é que isto ocorreu, sabendo em que restaurante é que foi servida. Não é? Portanto, se vocês me disserem, olha, eu fui ao restaurante, ah, e eu digo-vos, esse restaurante é em Lisboa. E vocês dizem-me, sim, é.
Ok, porque eu conheço esse nome de restaurante, sei que é em Lisboa. Da mesma forma que se vocês me disserem que forem a outro restaurante, uma outra localidade qualquer, desde que eu conheça o restaurante, não é? Tenho essa referência, sei qual é que é o restaurante, eu consigo vos dizer, olha, isso é em X localidade. Portanto, aqui vai ser exatamente o mesmo mecanismo. A refeição não tem nenhuma ligação direta com a localidade, tem uma ligação sim indireta através do restaurante. Portanto, eu já vi que preciso de relacionar informação que está nesta tabela e, por consequência, informação que está nesta tabela também. Então eu vou ter que juntar estas três tabelas para eu conseguir contabilizar refeições e por cada localidade, não é? Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vou para já ligar as três tabelas e depois já vemos o que é que acontece aqui para. Vamos fazer aqui um select asterisco. Eu vou começar pelo restaurante, que é o R, e vou começar a ligar o restaurante com a localidade, tal como fizemos aqui em cima. Portanto, restaurante as. Vocês podem fazer espaço R, eu vou pôr aqui o as para ser um bocadinho mais explícito. O tipo de ligação que eu quero é um inner join e quero ligar então com a localidade. Qual é que é o ponto de encontro da informação? É o código local é igual a este código local. Portanto, vou dizer que r.código local é igual a l.código local. E se eu fizer a execução disto, vocês veem então que já temos os restaurantes e as localidades depois aqui um bocadinho mais à frente. Mas eu agora quero ainda ligar a informação que existe nas refeições, não é? Na tabela de refeições. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer ainda um segundo inner join. E um inner join do quê? Entre o restaurante e a refeição. O restaurante já está ligado com a localidade, agora vamos ligar o restaurante com a refeição. Isto pode estar ligado, ou seja, o restaurante se tiver 10 tabelas onde possa ser ligado, fazemos exatamente dessa forma, não é? Se precisarmos das 10 tabelas, obviamente. Portanto, queremos fazer um inner join com a refeição. E qual é que é o ponto de encontro desta informação? Refeição as... pois agora não posso fazer como R, não é? As ref. Portanto, o que vai acontecer com o ponto de encontro é que este código restaurante existe aqui como chave estrangeira na tabela das refeições. Então, o que eu vou dizer é que ref.codrest, código restaurante, é igual ao R, ou seja, restaurante.codrest. O que eu estou a dizer essencialmente é que r.codrest é igual a ref.codrest. É o que acontece aqui nesta. Se eu executar isto, vocês veem que eu já tenho aqui ligação entre estas informações todas, não é? Portanto, eu já tenho aqui datas, o código de refeição, as datas, o total, o número de pessoas, código de classificação e o código do restaurante onde isto aconteceu. Reparem que este código REST é igual a este código REST, este é igual a este, da mesma forma que este código local é igual a este código local, este código local é igual a este código local e por aí adiante. Portanto, eu já tenho as três tabelas relacionadas de modo a conseguir ir buscar informação a estas três tabelas. Agora, o que eu quero é o número de refeições por localidade. Portanto, significa que eu vou precisar de agrupar a minha query, agrupar os resultados da minha query por localidade. Se eu tiver mais do que um, não é?
Eu, para depois contabilizar, eu tenho que os ter agrupados. Tenho que dizer à minha query, olha, vamos ter que agrupar estes resultados. Então, como é que nós podemos fazer isto? Fazemos então através de um grupo by e queremos agrupar, tal como vos disse, por localidade. Porque reparem, nós temos Lisboa aqui e Lisboa aqui também. São duas refeições diferentes, mas na mesma localidade. Portanto, Lisboa tem que ter 2 registros. E o Ericeira tem que ter 1 e Sesimbra tem que ter 1. Mas Lisboa tem 2. Portanto, eu tenho que agrupar a contabilização por localidade. Então, eu vou agrupar por localidade. Como é que eu faço isso? Digo, olha, vais pegar em todos estes registros e vais agrupá-los por localidade. Agora, atenção, porque a localidade é comum, mas os outros não são nada comuns. Portanto, tem que haver... Aliás, sempre que vocês fazem um grupo by, vocês têm que declarar tem que indicar qual é que é a aggregate function que querem utilizar aqui no select. Porque se eu agrupar, e vocês vão ver isto, se eu agrupar por L.localidade, que é estes dois campos aqui, e se eu executar isto vai-se rebentar. Vai dizer que, ok, não há uma aggregate function aqui. Qual é que é a aggregate function que eu quero? Mais uma vez, eu quero contabilizar o número de refeições. Portanto, se eu quero contabilizar o número de refeições, eu vou precisar de count número de refeições. Não é? Portanto, o que eu vou precisar aqui é fazer um select count. Vais contar o quê? Vais contar quantas refeições é que existiram nestas condições, agrupado e tudo mais. E vou contabilizar o code ref. Portanto, eu vou dizer que no ref.code ref será isto que ele tem que contabilizar. Vou dizer as número de refeições. E só para termos aqui uma possibilidade de perceber qual é que é a localidade, podemos a seguir mencionar qual é que é o nome da localidade. E nós só podemos mencionar qual é que é o nome da localidade porque ela está agrupada. Ok? Nós só podemos a seguir mostrar informação que já esteja a ser agrupada. Porque se esta informação não estiver agrupada, se eu quisesse mostrar aqui o código do restaurante, temos um problema. Porque o código de restaurante já não está a ser contabilizado individualmente, já não é tido individualmente a partir do momento em que eu faço um grupo by da localidade. Portanto, aqui neste local, eu para um determinado registro ia ter 2 códigos de restaurante diferentes, porque tenho 2 restaurantes diferentes em Lisboa. Portanto, nós só podemos apresentar informação que esteja a ser agrupada. Portanto, vamos fazer L.localidade. Só para termos qual é que é a localidade. Se eu executar isto, já agora podemos ordenar também order by L.localidade ascendente. Isto é apenas aqui um preciosismo, não é mandatório, mas é só para termos os resultados ordenados alfabeticamente. Se eu executar isto, nós vemos, então, se calhar eu não quero por localidade, se calhar eu quero é porque eu assim tenho Ericeira, Lisboa, Sesimbra, mas se eu quiser ordenar por estes, também posso ordenar por estes. Fica ao vosso critério. Se quiserem ir ordenar desta forma, é fazer então o ordenar desta forma. Se não quiserem ordenar de todo e quiserem só fazer desta forma, também está corretíssimo. Se quiserem ordenar por este, é copiar este código que está aqui para o order by. Okay? Mas vemos que já temos agrupado o número de refeições por cada localidade. Portanto, 2 refeições em Lisboa, como tínhamos visto, e uma refeição na Ericeira e uma refeição em Sesimbra. Okay? E desta forma podemos resolver o terceiro exercício. Relativamente a este exercício, 3 dúvidas,
Questões? Perceberam este? Algo queiram perguntar? Algo queiram que eu explique novamente? Não? Ok, boa. Então, vamos fazer agora a nossa pausa e depois já retomamos aqui a correção das próximas três perguntas. Pronto, ainda vai demorar aqui algum tempo, portanto, fazemos agora a nossa pausa. Portanto, nós agora para o exercício 4. Perdão, eu tenho que voltar aqui aos assignments. Eu, entretanto, tive que preencher o vosso sumário e tive de sair aqui. Ora, nós para o exercício 4 vamos então fazer aqui. Ora, para o nosso exercício 4, nós queremos o nome dos restaurantes e o respectivo endereço de e-mail, para os casos em que o restaurante tenha e-mail, que é o código tipo 3, ou seja, o tipo de contacto. Portanto, o que é que nós estamos a ver aqui como necessidade? Apresentar o nome do restaurante, ou seja, restaurante.nome do restaurante, e apresentar o contacto propriamente dito, não é? Portanto, este contacto que aqui está, onde o código tipo 3 é igual ou então o código tipo é igual a 3. Quem juntou as três tabelas e depois foi ver aqui o tipo de contacto e filtrou pelo e-mail, boa. Quem fez só a junção destas duas e depois fez apenas pronto, o filtro como o código tipo 3, também está correto. Okay? Se vocês fizerem, só para ver os registros que lá estão, será o asterisco from tipo de contacto. Tem lá telefone, telemóvel e e-mail. Portanto, se quiserem procurar por e-mail propriamente dito, podem também fazê-lo. Eu vou fazer dessa forma. Pronto, para ficar em linha com aquilo que fizemos aqui no 2, vou fazer a mesma coisa aqui com o e-mail. Portanto, eu preciso de filtrar os contactos que sejam de e-mail. Okay? Só posso mostrar os restaurantes cujo tipo de contacto seja e-mail e tenho que mostrar o nome do restaurante e o respectivo endereço de e-mail. Então vamos começar por fazer a junção das três tabelas. Okay? Portanto, eu normalmente recomendo sempre vocês fazerem a junção das tabelas primeiro. Primeiro juntem as tabelas que precisam, vejam quais são os pontos de encontro nesse sentido, comecem a fazer alguns filtros, depois preocupem-se em fazer agrupamentos, os grupais, não é? Depois, por consequência, têm de fazer também as aggregate functions associadas e só depois no final é que refinam o select com as coisas que precisam realmente de fazer. Se vocês até utilizarem o library, bem, não vamos chamar aquilo uma library porque está embutido no próprio .NET, que é o link, e o link tem a possibilidade, é Language Integrated Query, e tem a possibilidade de vocês selecionarem uma collection e fazerem logo os wheres primeiro e depois fazerem, ou fazerem os grupais primeiro e depois os wheres. Tem ali uma série de formas, mas no final faz-se sempre o select e vai sempre estar em linha com aquilo que fazem aqui. Nós começamos por escrever select asterisco e depois vamos refinando aquele asterisco para aquilo que nós precisamos. Contudo, o SQL é uma linguagem consideravelmente mais antiga,
portanto tem aqui uma estrutura um pouco diferente, então temos que adaptar-nos a essa realidade. Portanto, o que é que eu quero? Juntar restaurante, contacto e tipo de contacto. Vou fazer select, asterisco, deixem-me só, select asterisco, from restaurante, SR. Portanto, tudo em caps. Portanto, já até aqui nada de novo. Estamos a listar todos os restaurantes. Agora, eu quero começar a fazer joins. E eu tenho que juntar o restaurante com o contacto e o contacto com o tipo de contacto. Portanto, eu primeiro tenho que pegar no restaurante e junto com este. E depois vou fazer a junção do contacto com o tipo de contacto. Portanto, eu escolho a primeira, neste caso é o restaurante. Quero um inner join com quero o inner join com o contacto. Portanto, inner join contacto. C. Qual é que é o ponto de encontro entre estas informações, entre o restaurante e o contacto? É que o contacto tem um code REST e o restaurante tem um code REST também. Portanto, é basicamente seguirmos aqui esta ligação. Portanto, r.codeREST vai ser igual a c.codeREST. Portanto, vamos fazer r.codeREST é igual a c.codeREST. E desta forma, eu já tenho aqui o restaurante Floresta e r.codeREST, mas está aqui qualquer coisa que não me está a fazer muito sentido. Tem aqui um problema de dados. Pois, exatamente. Isto, quando foi carregado o script, eu coloquei tudo para o primeiro restaurante por algum motivo e deve ter sido aqui alguma gralha. Bem, invariavelmente isto não atrapalha aquilo que precisamos de fazer. Ok? A query será a mesma, os resultados serão os mesmos, independentemente de tudo, porque só temos 3 registros, só ia aparecer o restaurante Bacalhau, mesmo que aqui tivéssemos diferente. Adiante. Portanto, já vimos que temos aqui o Floresta, exatamente, Floresta, e depois aparece aqui o Bacalhau. Portanto, há aqui um erro na importação do script. Portanto, isto devia ser o código restaurante do Bacalhau, este aqui de um outro e este aqui de outro ainda. Ainda assim, não nos vamos focar nessa parte, vamos nos focar na query propriamente dita, de modo a filtrarmos isto corretamente, porque se a query estiver bem feita, ou seja, não há problema nenhum, o que existe é de dados e isso já é alheio aqui à resolução do exercício. Okay? Portanto, inner join com o contacto e agora queremos fazer um join também entre o contacto e o tipo de contacto. Portanto, vamos fazer um novo inner join e queremos fazer com o tipo de contacto. As tipo de contacto. Qual é que é o ponto de encontro entre estas duas tabelas? É que o code tipo, ou seja, tc.codeTipo é igual ao contacto.tipo contacto. Têm nomes diferentes, mas representam a mesma informação. Tal como vos disse, as foreign keys não têm forçosamente de ter o mesmo nome que a primary key na tabela a que corresponde. Portanto, funciona na mesma. Nós só temos é que quando fazemos o one, seja igual, seja diferente, temos sempre que especificar qual é que é o ponto de encontro. Portanto, eu quero um inner join a dizer que c.tipcontacto é igual a tc.codeTipo. Ao fazer isto, não é isto tudo, ao fazermos isto,
vemos que já temos informação dos restaurantes, já temos informação dos contactos e de contacto e também a informação dos variados tipos de contacto. Portanto, já estamos a relacionar os registros entre estas três tabelas. O que nós vamos querer então fazer é começar a filtrar informação. Portanto, temos as três tabelas juntas, vamos filtrar a informação e filtramos a informação através de um where clause. E este where clause vai verificar então se o TC, ou seja, o tipo de contacto, ponto tipo contacto, portanto, este campo aqui na tabela tipo de contacto é parecido com e-mail. Portanto, eu estou a filtrar não pelo código tipo 3, como o enunciado sugere aqui. Volto a dizer, quem fez filtro pelo código tipo 3, excelente, está corretíssimo. Eu vou fazer aqui pelo tipo e-mail, só mesmo para ser um pouco mais completo. Mas funciona exatamente da mesma forma. Aliás, inclusive, acaba por ser aqui mais... tem uma performance melhor vocês fazerem isto. Okay? Mas para vocês perceberem o que é que realmente está a ser pesquisado e praticarmos aqui a questão de juntar as tabelas o mais possível. Portanto, ao fazermos isto, vocês veem e reparem que o e-mail está com um M maiúsculo, mas como eu utilizei o like, já não é case sensitive. Portanto, vocês veem isto a ser então filtrado por todos os contactos que sejam do tipo e-mail. Como só existe um registro nesse sentido, só aparece aqui um, que é o restaurante Floresta, mas que tem o contacto do bacalhau. Pronto. Existe aqui realmente uma incongruência entre esta informação, mas isso diz respeito ao script inicial, não é. Agora, eu já tenho a informação toda junta, já juntei as tabelas todas que precisava, já fiz o filtro que precisava, agora vou refinar o meu select de modo a apresentar o nome do restaurante e o respectivo endereço de e-mail. Portanto, eu quero r.nome e quero c.contacto. Se vocês repararem, eu quero r.nome, que é este que está aqui, e c.contacto. Então eu vou tirar este asterisco e vou pôr exatamente isso. f.nome, c.contacto. Ao executarmos esta query, vemos então o nome do restaurante e o contacto correspondente apenas nos casos em que o tipo de contacto é o e-mail. Se eu não tiver este where, vai aparecer o Floresta com este contacto, o Floresta com este contacto e o Floresta com este contacto. Não é isso que nós queremos só os e-mails. Então filtramos pelo tipo de contacto e-mail. E temos então só um registro. Relativamente a este exercício 4, dúvidas, questões, ou queiram perguntar, conseguiram perceber este? Formador. Sim, sim. Um dos dois. Um dos dois. Pode ser o colega, não há problema. Ok. Eu fiz utilizando apenas um inner join. Juntaste o restaurante com o tipo, com o contacto e fizeste o where c. Tipo contacto igual a 3. Sim, sim. Ok, certo, está corretíssimo. Está corretíssimo. Eu gostava de dizer há pouco. Quem fez só dois inner joins e filtrou por esta coluna aqui, corretíssimo na mesma. Ok, obrigado. Nada, nada. André, Pronto. diz então. Como é que está respondido? Era o mesmo. Ok. Obrigada. Nada. Pronto, era o que eu estava a dizer. Quem fez dessa forma corretíssimo na mesma, eu fiz aqui a forma mais, como é que eu ia dizer, mais completa possível, de modo a filtrarmos, pronto,
pelo tipo de contacto propriamente dito, pelo texto. Não é tão performant, digamos assim, como filtrar diretamente pelo código tipo 3. Deixo-vos isso bastante claro. Portanto, aquilo que vocês fizeram acaba por ser uma performance melhor. Contudo, eu fiz desta forma para vocês conseguirem filtrar efetivamente pelo texto. Embora tenha menos performance, vocês acabam por praticar mais um inner join e fazerem depois os filtros por texto, ok? Mas volto a dizer, quem fez só com dois está correto e até tem uma melhor performance. Mais dúvidas, questões? Já agora, eu não disse nada em relação à questão anterior, porque a minha resposta está completamente diferente. Primeiro, eu esqueci-me de meter por forma ascendente. O order by. Este order by está aqui, por favor, digamos assim, ele não era necessário. Eu é que coloquei só por uma questão de ordenarmos alfabeticamente. Boa, ok. E depois eu fiz isso de uma maneira completamente diferente. Eu para já não fiz count, fiz a soma e não fiz por. E fiz soma do quê? Do número de tags, que eu acho que era as refeições, não tenho a certeza. Número de Ou refeições. seja, tu podias fazer isso. Portanto, tu poderias fazer o sum do número de pessoas, ou seja, sum de ref.npax, não é? E fazer desta forma. E tu dizes que serviste 4 refeições em Lisboa, não é? Porque, na Ericeira, porque na prática foi o número de pessoas que comeram naquela refeição, e aqui em Lisboa 5 e em Sesimbra 4. Exato. Pronto, eu fiz o count pelos registros de refeição, não necessariamente pelo número de pessoas. É assim, eu não vou dizer que a minha solução é mais ou menos correta do que a tua, nem vice-versa, porque são duas formas completamente legítimas de olhar para o mesmo problema e ambas as soluções são corretas. Portanto, eu vou considerar isso certo na mesma. Ok, boa. Mas o inner join, que acaba por dar o mesmo resultado, mas os meus inner joins são diferentes. Eu fiz o restaurante com a tabela da refeição, o código do restaurante, né? Da tabela restaurante com o código restaurante da tabela refeição, e depois fiz outro inner join, que é o código local da tabela restaurante e o código local da tabela localidade. Ok, essencialmente aquilo que tu fizeste foi isto. Fizeste primeiro o inner join com a refeição e fizeste depois o inner join com a localidade. Exato, foi isso, ok. Ok. É a mesma coisa. Vocês podem colocar os inner joins, quer dizer, vocês podem colocar os inner joins pela ordem que querem, mais ou menos. Eu não posso pegar aqui num L, não é? E referenciá-lo um pouco mais acima sem ter feito o inner join aqui. Ok? Devem fazer, se há ali um encadeamento, não é? Eu não posso, por exemplo, começar a fazer a ligação entre a refeição e a localidade se ainda não fiz através do restaurante. Ok? Isso tem que ser. Agora, quando nós estamos perante o restaurante e queremos daqui ligar com este e daqui ligar com este, ou seja, que não tem nenhuma dependência um com o outro, a ordem que vocês colocam aqui é indiferente. Portanto, Pois está eu não tinha corretíssimo. reparado, peço desculpa. Não, não. É uma dúvida Não vi. perfeitamente legítima. É uma dúvida Pronto, perfeitamente legítima. mais descansada. Pensei que o exercício estava completamente ao lado, mas pronto. Não, não, não. Se realmente as alterações é o sum, pelo número de pessoas, volto a dizer, uma abordagem completamente certa, não há dúvida sobre isso. Da mesma forma que, pronto, se só tens os inner joins trocados, também vai dar o mesmo output, não há nenhuma obrigatoriedade de fazer um primeiro do que o outro, portanto, está corretíssimo.
Ok, obrigada. Nada, nada. Mais dúvidas, questões? Não? Em relação aqui ao 3 e ao 4? Ou qualquer um dos outros dois, ou dos outros dois, de todos os outros, estejam à vontade, não é? Ok, então vamos avançar aqui para o quinto exercício. Quinto exercício. Portanto, o quinto exercício diz o quê? Ora, vamos cortar aqui, vamos assim. Elabora uma instrução para inserir os seguintes restaurantes de Lisboa, restaurante Boa Mesa e restaurante Senhor Peixe, com a seguinte observação, Peixe Fresco de Setúbal. Espera lá. E restaurante. Depois com a seguinte observação, só para isto caber tudo. Portanto, nós queremos fazer uma instrução para inserir os seguintes restaurantes de Lisboa. Restaurante Boa Mesa e Restaurante Senhor Peixe, com a seguinte observação, Peixe Fresco de Setúbal. Portanto, o que acontece? O peixe é de Setúbal, mas o restaurante é em Lisboa, está bem? Portanto, o que nós vamos precisar de fazer é uma instrução select e podemos fazer duas diferentes, podemos fazer a mesma. Existem aqui algumas formas de fazermos isto. Então, o que eu quero fazer é inserção de valores. Para tal, eu vou precisar do insert. Agora, o insert pergunta-me, ok, queres fazer o insert em que tabela? Portanto, into qual tabela? Será na tabela dos restaurantes. Não é? Portanto, restaurante. Restaurante. Será nesta tabela que eu quero inserir valores. Portanto, values. E agora, o que eu vou fazer é inserir então aqui os objetos que preciso. E o que eu vou fazer então é, quer dizer, o nome, aqui, a seguir o código local, vai ser o número, e as observações. Eu vou precisar de dois objetos com estas características. Portanto, o primeiro é o Boa Mesa. Boa Mesa. Aqui, se vocês colocaram o ID de Lisboa, que eu agora não estou recordado qual é, mas eu vejo. From localidade. Se vocês colocaram Lisboa aqui diretamente, o 1 está certíssimo na mesma. Quem fez com o subselect também está certo na mesma. Portanto, pronto, conforme vocês quiserem. Eu vou fazer com o subselect, justamente para mostrar que podem fazer dessa forma. Isto é a mesma coisa que vocês colocarem 1. A única coisa que eu vou dizer é a base de dados é que me vai dar esse 1, será uma instrução que depende de outra query. Portanto, vou fazer aqui um subselect em que eu vou dizer, olha, devolve-me o code localidade da tabela localidade where localidade like, eu estou like Lisboa. Portanto, se eu executar só este pedacinho aqui, espera aí, code local, sim, aqui, code local. Se eu executar só este pedaço, vai me devolver então o 1. Okay. Portanto, que é ir à localidade, lista todas e filtra-me todos os registros que
esta coluna tenha o valor Lisboa. Naturalmente, isto sendo uma tabela de configuração, só vai existir um valor ou um registro para este valor de Lisboa. Depois, perdão, isto tem que estar dentro de parênteses, desculpem. Depois, relativamente à observação, o Boa Mesa não tem observação, não é? Portanto, aqui vou pôr como nulo, só para garantir que não há necessidade de colocar lá nenhuma informação. E depois vou inserir o segundo registro. Quem fez 2 inserts, certo na mesma. Quem fez 2 inserts a colocar aqui com o 1, certíssimo na mesma. O que é que nós vamos precisar a seguir? O Sr. Peixe. O Sr. Peixe vai ter então também aqui um subselect, select code local from localidade, where localidade, like Lisboa. E aqui sim já vai existir uma observação que diz peixe fresco, fresco de Setúbal. Portanto, é esta a designação. E depois aqui o ponto final. Portanto, o que está a acontecer aqui é eu fazer um insert na tabela restaurante dos seguintes valores. Este objeto, portanto, o nome é o Boa Mesa e tem que ser sempre por esta ordem, que aqui está. Nome, código local, observações. Portanto, Boa Mesa. Aqui um subselect para ir buscar o código de localidade de Lisboa. Nulo para não colocar aqui nada nas observações. E o Sr. Peixe é o nome do segundo restaurante. Vai haver aqui um segundo subselect para ir buscar o código de localidade de Lisboa e o peixe fresco de Setúbal também aqui. Ao executarmos isto, vamos inserir 2 registros. Portanto, to rows affected, se eu fizer um select asterisco from restaurante, vemos que temos aqui o Boa Mesa com as observações a nulo e o Sr. Peixe a dizer peixe fresco de Setúbal. Ok. Uma coisa interessante que vocês também podem fazer, visto que estão sempre... isto é uma otimização destas queries, não é? Em vez de estarmos aqui a fazer 2 subselects, há a possibilidade de nós guardarmos isto também em variáveis. Okay? Eu vou mostrar-vos como é que vocês podem fazer isto. Isto é apenas uma mera curiosidade. Portanto, vocês podem fazer declare, arroba, code localidade Lisboa, o tipo de dados e dizer agora qual é que é a forma de ir buscar esta informação. Select code local from localidade where localidade like Lisboa. O que aqui acontece? Já agora deixa-me só. Acho que eu não estou a gostar deste. Exato. E assim já conseguimos. Ok. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é declara uma variável com este nome, de tipo inteiro, cujo valor vai ser igual ao resultado deste select. Devolve aqui o código local. Depois, em vez de eu ter aqui este código local, tal, e buscar esta informação várias vezes, eu punho aqui só o nome da variável, portanto, código localidade de Lisboa. Então, como vocês fazem nas funções no C# em que passam os parâmetros, aqui é
essencialmente a mesma coisa, com a localidade de Lisboa. Se eu inserir estes dois registros novamente, calma, tenho que selecionar também a parte do script em que eu estou a declarar a variável. Também é importante, porque senão vai-me dizer que, ok, não existe esta variável, porque eu só estou a executar estas duas linhas e eu tenho que executar isto tudo. Ao executar este script na mesma, vocês veem que o código local passa a ser o 1 na mesma, tal como nos outros dois registros, e tudo o resto se mantém igual. É apenas mais uma forma de vocês irem buscar essa informação e em vez de depois isto guarda em memória, não é? E em vez de estarem sempre a fazer consultas à base de dados, imaginem que isto era um valor que demorava imenso tempo a calcular, porque tínhamos milhões e milhões e milhões de registros e não existiam indexes nem coisas do género. Então é uma forma de vocês ganharem tempo e aprenderem também aqui como é que se declaram variáveis no SQL. Ainda assim, não é necessário fazer uma variável. Quem colocou aqui diretamente excelente. Quem colocou o subselect, excelente na mesma. Portanto, o que é importante é chegarem a este resultado na mesma. E aí pergunto, conseguiram chegar? Dúvidas? Questões? Perceberam esta resolução? Sim. Ok. Então vamos passar para o sexto exercício, que é então o nosso último. E o nosso sexto exercício é este. Este aqui também é fácil. O sexto exercício é: coloque no restaurante A Marisqueira a seguinte observação: marisco fresco. Nós já vimos que eu vou só apagar aqueles dois, só para isto não estar aqui a delete, restaurante, where podcast in e set. Aqui. E, já foi embora. Portanto, vamos voltar a ver os registros. Select as registros from restaurante. E temos então estes 6 restaurantes na mesma, em que temos no A Marisqueira, não temos nenhumas observações e nós queremos lá colocar esta observação: marisco fresco. Portanto, aquilo que nós precisamos de fazer é modificar um registro existente. Não é criar um novo registro, não é apagar este registro e criar outra vez, é cirurgicamente dizer: olha, vais ao registro 3 e vais alterar as observações de vazio para marisco fresco. Então vamos fazer justamente isso, que é update. Vamos fazer update do quê? Vamos fazer update da tabela restaurante. Ok, então queremos fazer um update da tabela de restaurante. O que é que tu vais alterar? Então, vais alterar a coluna observações para este valor. E este valor será marisco fresco. Sabem que é absolutamente proibido fazer updates e deletes sem uma where clause. Sempre, 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 sempre. Portanto, nunca façam um update a menos que vocês digam: sim, eu quero alterar todos os registros da minha tabela para isto, porque tem que ser, não é? Por algum motivo muito específico.
que tem que ser alterado. Ou querem apagar todos os registros de uma determinada coluna, de uma determinada tabela e apagam aquilo tudo e não colocam um where. São situações muito específicas, vocês saberão quando é que as devem aplicar seguramente. Portanto, tudo o resto é absolutamente obrigatório ter um where. E qual é o meu where? Eu posso procurar ou por código restaurante 3 ou por a marisqueira. Eu vou procurar pelo nome, a marisqueira. Portanto, where nome, like, e eu posso escrever aqui a marisqueira, ou eu posso até dizer, olha, como não há mais nenhum marisqueira, vou dizer assim uma coisa deste género e ele completa-me o resto. Mas vamos ser explícitos e vamos colocar aqui a marisqueira. Portanto, faz-me um update à tabela restaurante, altera esta coluna para este valor onde o nome é a marisqueira. É justamente aquilo que nós queremos. Queremos ir à tabela restaurantes, alterar a coluna observações para o valor marisco fresco, não em todos, mas apenas naquele que o nome é igual a marisqueira. Portanto, neste registro muito específico. Ao executarmos isto, vemos imediatamente one row affected, portanto, não foi afetado mais do que um registro, e ao fazermos select asterisco from restaurante, vemos que a marisqueira já tem com observações o marisco fresco. Já fizemos então o update dessa informação ali. E, essencialmente, o exercício 6 é este. Não tem mais nada assim de especial. Dúvidas, questões? Não? Ok. Então, assim concluímos a correção deste exercício, ou destes exercícios. Essencialmente, os mais complicados eram os selects, não é? Porque há sempre a necessidade de juntar várias tabelas. Aqui tínhamos um group by, o order by não era necessário, ou tínhamos aqui vários inner joins. Seriam sempre as queries mais extensas, mais complexas, mas essencialmente as outras de update e de insert eram mais simples. Vou então parar aqui a nossa gravação. Começar a gravação. Imagina então que nós estamos de volta à estrutura do nosso select e queremos fazer a junção entre duas tabelas distintas. Nós temos então uma relação aqui de 1 para n, ou seja, do lado do n, do lado do restaurante, é onde nós temos a nossa chave estrangeira, o código localidade, que será igual a este código localidade. Portanto, nós quando vamos fazer o select às duas tabelas separadas, como localidade e select asterisco from restaurante. Vamos fazer estas duas queries. Portanto, nós sabemos que este 1, este 5, este 3, este 1 e este 1 não é, pertencem ou representam a mesma coisa do que ter lá Lisboa, ou Setúbal, ou Ericeira. Portanto, nós quando olhamos aqui para este 5, nós temos a capacidade de, ok, este 5 corresponde a este 5, que corresponde a esta Ericeira. Portanto, nós quando olhamos aqui para o 5, associamos imediatamente à Ericeira. Pronto, só para vos usar este código, obviamente. Mas vamos usar aqui o de Lisboa, que é o 1, o mais simples. Portanto, nós quando olhamos aqui para o Floresta e para o Bacalhau, e Boa Mesa e o Sr. Peixe, vemos aqui o código 1 e sabemos isto é Lisboa, porque conhecemos o código. Agora, nós queremos juntar isto na mesma tabela, de forma a que a base de dados não me devolva uma informação,
outra informação e eu mentalmente é que tenho que juntar as duas coisas, não é? Eu quero que apareça efetivamente aqui o resultado, porque enquanto são coisas assim muito simples, nós conseguimos fazer isto mentalmente. A partir do momento em que temos que relacionar coisas que estão em 15 tabelas diferentes, esqueçam lá isso, porque isto tem uma tendência a crescer muito rapidamente. Vocês veem aqui um diagrama de entidade e relação muito simples, tem muito poucos registros, mas nós temos, ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabelas. Portanto, imaginem, numa situação mais complexa, não é? Nós temos aqui perto, perto não, temos realmente bases de dados com centenas ou até às vezes milhares de tabelas diferentes. E às vezes precisamos de juntar 50 tabelas, 20 tabelas, 30 tabelas. Portanto, existe esse rápido crescimento de tabelas. E pronto, nós queremos voltar a juntar a informação de forma a não termos que fazer esse esforço mental de juntar as tabelas. Porque isso, em duas tabelas é muito fácil de fazer, como disse, em várias é muito, muito, muito complicado. Então, vamos olhar aqui para o nosso primeiro tipo de join, que é o inner join. Inner join. E o inner join, tal como nós vimos, é o seguinte: temos aqui uma esfera e temos aqui a outra esfera, não, circunferência. Neste caso tem um círculo que nós queremos saber o que contém. E aquilo que diz respeito ao inner join é isto aqui, é a entidade A e esta é a entidade B. Quando eu digo entidade, é o restaurante e a localidade. Portanto, são entidades diferentes. A entidade A vocês podem dizer que é o restaurante, a entidade B pode ser a localidade ou qualquer outra tabela com relação de 1 para N que vocês queiram arranjar. Portanto, simplificamos e chamamos A e B. Aquilo que diz respeito ao inner join são todos os registros que têm uma correspondência entre o A e o B, ou seja, são todos os registros, por exemplo, nos restaurantes, que têm um código local associado. Portanto, nós queremos sempre estes que aqui estão. Da mesma forma que nós queremos que sejam listados todas as localidades que tenham um restaurante associado. E nós temos, ora, 6 restaurantes, mas temos uma, duas, três. Teremos 3 localidades diferentes, não é? A 1, a 5 e a 3. O que faz com que a 2 não tenha nenhum restaurante, a 6 não tenha nenhum restaurante, o que leva a que estes resultados não devam ser apresentados quando estamos a falar de um inner join. Portanto, o inner join diz respeito apenas à interseção entre estas informações. E nós, quando fazemos então um inner join entre estas informações, portanto, select asterisco from localidade L, inner join com o restaurante, pode ser ao contrário, podem fazer localidade, o restaurante a juntar com a localidade ou a localidade a juntar com o restaurante. É a mesma coisa, SR. E dizemos on, ou seja, temos de dizer, ok, então como é que eu sei, o que é que caracteriza esta informação que aqui está? E esta informação é caracterizada dizendo que existem correspondências entre esta coluna do código local e esta coluna do código local. Portanto, tem que ter obrigatoriamente código local preenchido. Portanto, o que eu vou dizer é que f.código local é igual a l.código local. Ao fazermos isto, temos então a base de dados a devolver-nos a informação tal como eu pedi, com a relação entre esta informação, não é? Portanto, existe aqui uma relação entre as coisas e eu só estou a ver, reparem que eu não vejo aqui Setúbal, nem vejo aqui Montijo, nem nada que se pareça, porque Montijo está aqui na entidade B, não tem nenhuma interseção com A, ou seja, o Montijo não existe em nenhum restaurante, portanto, não vai aparecer. Portanto,
o inner join só vai apresentar estes resultados de interseção. Depois, o que nós temos também é o left join, e o left join, o que diz respeito ao left join é, olha, nós queremos todos os que estão na entidade que aparece à esquerda deste diagrama de Venn, mais a interseção com os do B. Portanto, vão aparecer todos os registros, neste caso, se considerarmos o A a localidade e o B o restaurante, e eu fizer não um inner join, mas um left join, vamos ter então as outras localidades a serem apresentadas na mesma. Portanto, o Montijo, Setúbal e Vila Franca. E inclusive, como estamos a fazer join na mesma, aparece-nos a Lisboa repetida várias vezes. Okay? Portanto, há esta particularidade. Nós queremos todos os que estão no A, independentemente de terem ligação ou não com o B, mas a interseção com o B na mesma. O que leva a que, ok, mesmo que existam vários A's, vão ser apresentados em duplicado. Nem podemos distinguir dessa forma sem agrupar. Da mesma forma que quando fazemos um right join, isto vai ser muito parecido com o inner join, mas o que acontece é que queremos a interseção mais todos os resultados que existam em B, mas que não tenham localidade associada. Todos os nossos restaurantes têm uma localidade associada, porém, se não tivessem, eram listados aqui na mesma. Reparem que as localidades que não têm restaurante associado não aparecem. Portanto, não temos aqui Setúbal, não temos aqui Montijo, nem Vila Franca. Okay? Portanto, isto aqui é o right join, já não é o left, é o right join. Depois, o que é que nós temos mais? Temos o full join, ou full outer join, em que, ok, eu quero todos os registros desta tabela, a interseção e todos os registros desta tabela, independentemente se tem interseção ou não. Então podemos fazer aqui um full outer join. E aqui temos Lisboa, Lisboa, Lisboa várias vezes. Temos Setúbal sem nenhum restaurante. Temos Vila Franca sem nenhum restaurante. Montijo sem nenhum restaurante. Mas à mesma temos aqui todos os restaurantes. Portanto, aparece tudo. Inclusive, aparecem duplicados aqueles que têm a interseção. Porque se eu quero todos do A e quero todos do B, mas quero tudo junto, a interseção vai aparecer aqui os duplicados. Não é? Portanto, vai aparecer aqui várias vezes, a menos que apareça apenas uma vez, como é o caso de Sesimbra ou da Ericeira. Sempre que aparecer várias vezes Lisboa, se tivéssemos 10 restaurantes em Lisboa, apareceria Lisboa aqui várias vezes. Okay? Portanto, e isto já não é o right join, já é então um outer join. Okay? Portanto, e isto é a forma que nós temos de juntar duas tabelas. Regra geral, nós vamos optar sempre pelo inner join, é aquele que acaba por fazer sempre mais sentido, mas é desta forma e são estes os tipos de joins que nós temos disponíveis. Portanto, o que é que nós precisamos? Precisamos de sempre select, o que é que queremos ver, de onde, e dizer o nome da tabela. Portanto, restaurante. Depois, eu quero juntar tabelas. Então, junta. De que forma? Inner join. Faz um inner join, só a interseção. E junta com o quê? Temos de dizer o que é que nós queremos juntar. Queremos juntar com a localidade. Que é esta tabela aqui. Agora, eu vou dizer on, ou seja, qual é que é o ponto de encontro desta informação para ser relacionada. E nós sabemos que é o código local e este código local. Eu posso dizer restaurante ponto código local é igual a localidade ponto
código local e fica resolvido na mesma. Ou então posso utilizar o alias, dizendo o restaurante a partir de agora vai ser chamado de R, só para eu não ter que escrever R, restaurante assim por extenso, e localidade vai ser mencionado como um L e não tenho que escrever localidade. Portanto, aquilo que eu estou a fazer aqui, seguir ao on, é dizer, olha, qual é o ponto de encontro? O ponto de encontro é na tabela R, de restaurante, o código local é igual ao que existe na tabela localidade na coluna código local. Portanto, é a minha forma de dizer em linguagem SQL que isto que está aqui é igual a isto que está aqui. É desta forma. Tenho que dizer nome da tabela, ponto, coluna, igual a nome da tabela, ponto, coluna. E desta forma podemos então juntar esta informação. Depois, vocês queriam ver também, neste caso, a anatomia de um select no mais, ou seja, na sua generalidade. Mas acho que ainda temos tempo para falar sobre o grupo by. Portanto, nós tínhamos aqui então um exercício para o grupo by. Eu vou voltar aqui a pôr. Portanto, que era o número de refeições por localidade. Ok, este. Portanto, o número de refeições por localidade vai sempre precisar de um grupo by. Porquê? Porque vamos reconstruir isto. Vamos fazer um select asterisco from restaurante. Eu acho que aqui já não precisamos do whiteboard. Portanto, se não precisamos, vou fechá-lo mesmo. Portanto, e agora nós vamos ter o restaurante, vamos ter a refeição e vamos ter a localidade. Portanto, são estas três tabelas. Portanto, eu quero primeiro fazer o join entre tabelas. É aquilo que vocês devem sempre fazer. Cada vez que querem dados que precisam de três tabelas diferentes, façam primeiro o join. Ponham um select asterisco from e começam a construir os vossos joins. Portanto, o primeiro join vai ser o direto, que vem a seguir ao from, não é? Portanto, restaurante. E vamos dizer então, aqui, funciona na mesma, mas vamos então começar a fazer joins. Inner join com a localidade. Vamos utilizar o alias para ser mais fácil de escrever. As L. Qual é o ponto de encontro entre estas duas informações? É que o r.codelocal é igual a l.codelocal. Portanto, isto é igual a isto. E nós sabemos que é verdade. Quando nós temos o código local 1, sabemos que é Lisboa. Se vocês repararem, há sempre uma correspondência entre os dois. Depois, vou juntar com a próxima tabela. Inner join, refeição. As ref. Qual é o ponto de encontro? É que refeição vai juntar com o restaurante, porque temos aqui no nosso diagrama que refeição junta com o restaurante. Então, r.coderest é igual a ref.coderest, ou seja, na refeição a coluna coderest é igual ao o valor que lá estiver, vai ser igual ao restaurante.coderest. E então fazemos r.rest é igual a ref.coderest. Juntamos isto e já temos o restaurante, já temos a localidade, informação de localidade, e temos já também as informações sobre as refeições. Portanto, eu já tenho as minhas três tabelas relacionadas. Agora, eu preciso de saber refeições por localidade. Não é? E vimos há pouco que tínhamos a localidade em dois sítios diferentes. Portanto, o que é que acontece? Eu vou precisar de agrupar esta informação aqui. Mas até poderíamos fazer, mas entretanto, por localidade. Entretanto, também poderíamos fazer então um count aqui e poderíamos
ter aqui um count de código local. E se fizermos isto, código local, espera, é ref não. Desculpem, deixem-me lá voltar aqui a ver esta. Portanto, este código local pode ser de REST, ok. Portanto, count de REST.código local. Poderíamos fazer algo deste género, só que temos um problema. Eu não posso simplesmente contar quantos códigos locais diferentes é que eu tenho, não é? Mentalmente eu consigo fazer isso. Eu consigo dizer, olha, este é um, este aqui é o mesmo, portanto, este e este dá 2. Este está sozinho, então é 1. E este está sozinho, é 1 também. Então, o 1 tem 2 refeições, o 5 tem uma refeição e o 3 tem 3 refeições. Eu estou a considerar o número de registros, não aquela soma que por acaso a André também deu como exemplo de resolução, em que se somava estes valores. Não estou a fazer dessa forma, mas o princípio é o mesmo. O que acontece é que eu não posso chegar e utilizar uma aggregate function. Sempre vocês utilizam um count, um sum, um average, um min, tudo isto que é assim rosa é uma aggregate function. Significa que, ok, eu quero esta informação, que tenho que passar alguma coisa para esta função, mas vai sempre necessitar de ser agrupada essa informação. Por isso é que se chamam-se aggregate functions. Nós temos sempre que agregar resultados. E nós agregamos resultados através do group by. Portanto, quando eu faço group by, eu estou a dizer, olha, estes resultados, quer dizer, também tenho que dizer qual é que é, L.localidade. Quando eu digo, olha, estes resultados que são com o mesmo valor, agrupa. Tem isto como se fosse o mesmo registro, mas eles são diferentes, não é? São dois registros completamente diferentes. Então eu tenho que dizer, ok, então, e destes resultados que estão agrupados, o que é que tu queres fazer com aquele grupo? Queres mostrar quantos elementos tem? Queres mostrar o average de alguma coisa? Queres mostrar o sum de alguma coisa? Ou seja, eu quando faço um mini grupo, digamos assim, eu tenho que depois dizer qual é que é a aggregate function que quero utilizar. Porque não posso ter numa linha Lisboa, vírgula, Lisboa e depois ter bom bife, vírgula, excelentes pratos de bacalhau, floresta, vírgula, bacalhau. Não pode ser assim. Portanto, já vimos que cada célula só pode receber um valor, ninguém anda na casa de ninguém, portanto, cada uma tem o seu espaço, cada uma tem a sua posição, portanto, não podemos fazer dessa forma. Então temos sempre que fazermos um group by, temos de dizer qual é que é a aggregate function que queremos utilizar. Aliás, se eu chegar e fizer select asterisco destas coisas, vai-me dizer que a coluna restaurante.coderest é inválida no select porque não está contida nem numa aggregate function ou num group by clause. Okay? Portanto, eles estão a dizer que tu tens vários códigos restaurante diferentes para informação que está agrupada na mesma. E eu não sei se mostro o código restaurante 1, ou o código restaurante 3, ou 5, ou 10, ou um dos 20.000 que possam lá estar. Portanto, eu tenho que agregar informação. Portanto, eu não posso chegar e dizer, olha, dá-me o asterisco, ou seja, dá-me tudo na mesma. Mas agrupa-me. Não, se eu estou a pedir para agrupar, tem que ser por alguma coisa, não é? Então, eu tenho que dizer depois qual é que é a característica daquele grupo que eu quero obter. Portanto, o que nós fazemos é realmente utilizar uma aggregate function, como o count, em que depois eu digo, olha, eu quero contar o quê? Quero contar os ref.coderef, não é? Coderef, exato, coderef. Olha, eu quero que me contes daquele grupinho, conta-me quantos coderefs é que tu tens
e diz que isto chama-se número de refeições. E se eu fizer isto e executar, sem problema. Agora, eu posso adicionar mais colunas, não é? Como por exemplo o r.nome. Não, o r.nome não posso utilizar isto, porque também não, é algo que não está agrupado. Eu quero o l.localidade, assim aqui. Portanto, o l.localidade pode ser mostrado aqui neste grupo, porque a informação já está agrupada, ou seja, já há uma aggregate function que vai juntar os resultados todos, ou um group by que vai juntar os resultados todos. Temos este group by e temos esta aggregate function que só nos vai mostrar os códigos de refeição, exatamente. Portanto, existe forma de agruparmos. Se tivéssemos registros diferentes, como por exemplo aquilo que eu queria utilizar, o r.coderest, já não vai ser possível, porque vai-me dizer, olha, isto não está agregado, portanto eu não sei qual deles é que hei de mostrar. Ou da mesma forma que eu não posso chegar ao ref.npax, porque me vai dizer que isto não está agregado. São vários valores diferentes, não está agregado, não me pedis para agregar nada, portanto eu não posso mostrar o npax aqui. Portanto, e desta forma nós temos então os group bys desta forma. O que é que nós vamos então ver a seguir para terminar? Qual é que é a anatomia de um select mais completo possível? Portanto, um select vai ter sempre um select, vai ter sempre aquilo que nós queremos ver, e eu até vou fazer assim, vai ter sempre aquilo que nós queremos ver, vai ter sempre a primeira tabela, os inner joins, e depois vai ter os wheres, sempre aqui, portanto, where vou pôr r.codelocal igual a 1, algo deste género, r, não é? Portanto, isto continua a ser verdade, e depois fazemos o agrupar, ou seja, primeiro vamos buscar todos os registros e filtramos, depois vamos agrupar esses registros, porque este filtro é aplicado antes do group by. Se nós quisermos, após este group by, filtrar essas informações, já utilizamos o having a seguir. E having, temos de dizer, ok, qual é o aggregate function que eu quero utilizar, ou qual é que é a propriedade agregada que eu quero filtrar, não é? Portanto, nesse caso eu vou filtrar pela aggregate function, ou pelo resultado da aggregate function, ref.coderef, e eu digo aqui, olha, tem que ser coderef maior do que 1. Se eu executar isto, vai dar exatamente o mesmo resultado, mas se eu disser, olha, tem que ser maior que 2, já não vai apresentar nada. Mas é importante percebermos que o having vem a seguir ao group by. No fim de tudo, sempre, order by. O order by nunca vem antes de nenhum destes que aqui estão. Não é obrigatório, mas quando o querem utilizar, têm sempre que utilizar aqui no final. Eu posso dizer, por exemplo, order by l.localidade ascendente. E executo e temos a mesma. Se for descendente é assim. Eu vou tirar o having daqui só para termos mais resultados. Mas eu estou a fazer este where. Portanto, se calhar vamos filtrar estes dois desta forma. E essencialmente é isto. Portanto, temos de ter um select, o que é que queremos ver, de onde, as junções que precisamos, o que é que queremos filtrar após estas junções estarem feitas, que não devem ser considerados, agrupar por alguma coisa que queremos agrupar. Depois de agruparmos alguma coisa, se queremos fazer algum filtro sobre o resultado desse agrupamento, utilizamos o having. E no final de tudo, sempre utilizamos o order by. E é esta a anatomia. Eu vou tirar aqui um print screen e vou enviar-vos aqui também para o chat
para terem esta referência. Pronto, e esta é a ordem que tem sempre que ser respeitada. Ok? Dúvidas, questões, mais alguma coisa que gostassem de ver? Não? Por mim, não, professor. Eu acho que na prática tem dúvida. Claro, isso será sempre inevitável, não é? Até praticarem vezes suficientes, isto será sempre pronto, complicado e vai sempre trazer dúvidas, não é? Todos nós, quem aprendeu isto, eu inclusive, não é? Também tive os meus momentos em que tive que praticar isto montes de vezes até chegar ao ponto de poder estar aqui a conversar com vocês e explicar-vos isto, não é? Portanto, é normal haver aqui essa prática para isto ficar cimentado. De qualquer forma, estas são as regras que têm obrigatoriamente que respeitar ou simplesmente isto não vai, pronto, não vai compilar a query e não vos vai dar nenhum resultado, dá-vos um erro. Ok? Pronto, malta, vamos então... diz, André. É uma pergunta muito rápida. É só Sim. mesmo para ter uma noção se o SQL é muito mais do que isto ou se é basicamente isto. É assim, depende. Se for para vocês fazerem só crudo de informação, mesmo que seja numa base de dados complexa, é muito isto. Agora, se vocês começarem a introduzir outros conceitos, como a gestão do próprio servidor de base de dados, as variáveis de ambiente da própria base de dados, transações, fazer alterações a tabelas via SQL, ou seja, via Transact SQL, é muito mais. O SQL tem muito mais para explorar e também é outro mundo completamente diferente. Agora, para ler dados, interagir com dados, alterar, inserir, apagar coisas da base de dados, é muito isto, sim. Ok. Obrigada. Nada. O António colocou aí também a mão no ar. Sim, mas acho que já conseguiu responder consoante essa questão que foi feita, porque eu queria perguntar para quem deseja trabalhar com data science, se os conhecimentos que foram, pronto, dados aqui, né, servem para alguma coisa. Mas pronto, acho que já conseguiu responder. Mas sem dúvida, sim, se for só para trabalhar com dados, obviamente depois podes ter aqui alguma criação de funções da tua parte que sejam necessárias para obter mais informações e tudo mais, e aí sim é mais complexo, e se tivermos que pensar em storage procedures e coisas do género, sim, mas o fundamental dessa análise de dados, eu arrisco dizer, não vai ser muito diferente disto. Ok? Tá. Obrigado. Nada. Mais dúvidas, questões? Ok. Só uma parte, isto que eu acabei de dizer é válido para as bases de dados relacionais. Ok? Portanto, se estiverem a falar de bases de dados não relacionais, isso então é outro mundo completamente à parte e tem alguns pontos de contacto com este, mas é completamente à parte. Se estivermos a falar em análise de dados, bases de dados relacionais, será muito por esta onda. Mais um bocadinho de complexidade se houver necessidade de criação de funções ou integração de outras funções, mas com isto já conseguem fazer muita coisa. Então pronto, malta, já estamos 4 minutos fora do horário, vamos terminar então por hoje.